Oi, eu sou a Gabi e hoje a gente vai conversar sobre Os Irregulares de Baker Street, série da Netflix que estreou faz uma semana, mas eu demorei um pouquinho para conseguir terminar de assistir ela, então por isso que o vídeo tá saindo só hoje. E eu vou falar por que eu demorei um pouco pra assistir e vocês vão entender o motivo. Esse vídeo é pra te falar se vale a pena assistir essa série ou não e pode ficar tranquila que não vai ter spoiler. Então se você não viu a série ainda, pode assistir esse vídeo sem problemas. Bom, então para falar um pouquinho da história antes, para vocês entenderem, se vocês já ouviram falar do Sherlock Holmes, o que eu tenho certeza que já, vocês devem lembrar que ele mora na Baker Street, ou seja, na Rua Baker, né? E o nome dessa série é Os Irregulares de Baker Street. Então, sim, temos uma relação com o Sherlock Holmes. Mas ele não é o foco dessa história e eu diria pra você esquecer tudo que você já viu do Sherlock até agora, porque essa história é completamente diferente. Os nossos protagonistas aqui são 4 jovens órfãos que vivem pelas ruas de Londres, basicamente, né? Que são as duas irmãs, a Bea e a Jessie, e aí tem o Spike e o Billy. E eles vão ser contratados por um cara misterioso para ajudar a resolver alguns casos estranhos e bizarros que estão acontecendo pela cidade. Então esse doutor vai contratar os 4 porque ele e o sócio dele não podem ser vistos nessas áreas mais pobres, enquanto investigam esses casos sobrenaturais. Então sim, este doutor é o John Watson, né, o parceiro do Sherlock. E quando eu digo casos sobrenaturais, eu quero dizer sobrenaturais mesmo, tipo pessoas com poderes bizarros e estranhos matando pessoas e causando terror na cidade. Não é só um jogo de luz e sombras. No meio da primeira investigação deles, né, ou seja, ali no meio do primeiro episódio, um 5º jovem vai se juntar ao nosso quarteto, que é o Léo. Mas, na verdade, ele não é um simples jovem. Ele é um príncipe, né, o príncipe Leopold, e ele vai se juntar aos 4 sem revelar quem ele realmente é. Porque ele quer ter uma vida mais normal que um príncipe pode ter. Então ele foge do palácio, encontra os 4 e se junta ao grupo deles. Então, basicamente, resumindo, a história é essa. 5 jovens são contratados pelo Watson para investigar esses casos sobrenaturais pela cidade. Antes de entrar mais no que eu achei, se vale a pena ou não ver a série, preciso dizer que sim, eu gostei dela, eu gostei bastante da história, mas eu tenho alguns problemas, e foram esses problemas que me fizeram demorar tanto para terminar de assistir. Então, começando com a parte problemática da série, né, o que eu não gostei tanto assim, pra gente terminar o vídeo num alto astral melhor. Uma coisa que eu não gostei e que me incomoda um pouco é que eles fizeram essa série naquele esquema de vilão da semana, sabe? Que nem Flash, que tem cada episódio um vilão diferente. Irregulares de Baker Street é assim, cada episódio vai ser uma ameaça sobrenatural aparecendo. Só que, como a gente sabe, as séries da Netflix saem todos os episódios de uma vez. Então, esse sistema de vilão da semana não combina com série que sai tudo de uma vez. E esse foi um dos motivos que eu não consegui maratonar a série como eu queria. Porque eu acho que quebra um pouco o ritmo, sabe? Cada episódio é uma coisa diferente, então, às vezes fica meio cansativo ver tudo numa sequência, apesar de ter todo o plot por trás, né, que une todos os episódios, que une a história como uma temporada. Eu acho que não combina fazer vilão da semana para uma série que sai tudo de uma vez. E um outro problema para mim, que me fez demorar um pouco mais para assistir a série, foi o tempo também. São 8 episódios e cada episódio tem uma média de 50 minutos. E aí eu acho que em muitos momentos fica um negócio enrolado. Parece que tem que ocupar os 50 minutos do episódio, então fica meio arrastado em alguns momentos. Aí junta com o negócio que eu falei do vilão da semana, que já dá uma quebra, assim, na minha expectativa, pelo menos, né, no meu ritmo de assistir a série. Dá aquela quebrada, eu não consigo ver tudo de uma vez. E aí você pega um episódio de 50 minutos que tem uns momentos meio arrastados e demorados. Então isso me fez demorar bastante para terminar a série. Eu acho que o principal problema de Os Irregulares de Baker Street realmente é o ritmo da série. Eles não acertaram muito bem nesse ponto. Mas todo o resto é muito legal, então vamos falar das partes boas de Os Irregulares de Baker Street. O que vale a pena assistir, o porquê vale a pena assistir, porque sim, vale a pena assistir essa série. Já fica aqui pra você, vai assistir. Mas primeiro termina de assistir esse vídeo, né? Deixa eu terminar de te contar o porquê que vale a pena. Pra começar, que eu acho que colocar Sherlock Holmes e John Watson
com casos sobrenaturais combina muito com eles. Eu acho que é uma sacada bem genial. A gente até vê um pouco disso em algumas histórias, né? Mas é sempre um sobrenatural forjado, né? Não um sobrenatural mesmo, assim, sabe? Que tem pessoas com poderes causando pela cidade. E eu acho que fica muito boa essa combinação. E melhor ainda é você ter os protagonistas, os 5 jovens, né? Porque eu acho que isso traz a história um pouco mais pra perto do público. Porque se for pensar, pô, Sherlock Holmes é um gênio, o cara é brilhante, assim. E não é todo mundo que consegue se identificar com esse personagem. Agora você pega 5 jovens que são gente como a gente, sabe? Tem os problemas da vida deles, tem os problemas amorosos, os problemas dos amigos e tudo mais. Então, eu acho que você consegue se identificar melhor com esses personagens e traz a trama mais pra perto da gente. Porque é isso, né? Eles são comuns, de inteligência normal, como a gente, né? São pessoas normais. Apesar da Jessie não ser tão normal assim, mas eu não vou falar sobre isso porque eu vou deixar pra vocês descobrirem quando forem assistir a série. Falando desses 5 protagonistas, né, a Bea, a Jessie, o Billy, o Spike e o Leo, eu gostei muito desses personagens. A relação deles entre eles é muito legal, é muito bonita de ver, de acompanhar como eles formaram uma família mesmo, né? Mesmo o Leo tendo chegado por último, bem depois, né? Você vê que eles têm uma relação de família, uma amizade que passa a amizade. Eles viraram mesmo uma família, eles vão se defender, vão se proteger, vão fazer de tudo um pelos outros, inclusive abrir mão de algumas coisas para ver a felicidade dos outros. E eu acho que no final da série essa que é a grande mensagem, né? Que família é aquela que você escolhe para você. Família é aquela que você cultiva ao seu redor. Não necessariamente a família que você nasceu. Isso fica muito claro no final da série, né? Ali no último episódio. E eu particularmente adoro essa mensagem. Eu acho que é muito importante a gente saber disso, né? Ter em mente e ver esse final da série com essa mensagem, mas o final em si foi algo que eu gostei bastante. Apesar de achar que se a série fosse mais certeira, mais direto ao ponto, o final teria um impacto muito maior do que teve, né? Como eu falei, tem algumas partes que são enroladas, são arrastadas. Então, se tirasse isso, tirasse essa parte dos vilões da semana, né, para uma série que não é semanal, o final ia ser mais grandioso, talvez, mais certeiro também. E é claro que não seria uma série de Sherlock Holmes sem o próprio, né, e o seu fiel escudeiro. Confesso que o Watson foi meio complicado pra mim no começo, porque eu sempre vi ele como uma pessoa super calma, focada, né, concentrada, e no começo da série ele é bem diferente disso, ele é bem o oposto disso. Então eu demorei pra me entender com esse Watson diferente do que eu já conhecia. Mas conforme a trama vai avançando, você vai entendendo mais o personagem, algumas coisas ficam até um pouco previsíveis que vão acabar acontecendo. E no final eu posso dizer que eu gostei do Watson. Foi um personagem complicado pra mim no começo, mas no final eu aprendi a gostar dele. Já o Sherlock foi um personagem que a caracterização dele foi algo que me surpreendeu totalmente. E eu acho que eu digo aqui com tranquilidade que a caracterização, né, então tipo cabelo, maquiagem, figurino desse Sherlock Holmes é a minha preferida de todas. Ele tem um estilo muito cigano, e eu sou apaixonada por isso, eu acho que combinou muito com ele, né? O personagem em si, né? O estado do personagem, como ele se encontra, o que ele estava fazendo da vida, como ele age, não é algo que me agrada muito, apesar de combinar com o Sherlock Holmes, né? O personagem em si, combinando com a história dele na série, faz sentido ele ser desse jeito, mas não é algo que eu gosto tanto assim. Agora, a caracterização dele pra mim é 10 de 10, tá? Perfeito, assim, ó. Chef's kiss pra ele, chef's kiss pra quem fez, porque mandou muito bem. Acabei de achar um novo daddy. Então, sem falar de spoilers da série, basicamente é isso que eu posso falar pra vocês. Eu gostei bastante da história, né, da intenção dela, gostei da narrativa, apesar de ter essas enrolações que eu falei no meio do caminho, é normal, toda série vai ter um pouquinho de enrolação aqui e ali. Os plot twists ficam um pouco previsíveis depois que você começa a entender pra onde a narrativa tá se encaminhando, mas isso não é um problema, não atrapalha a experiência de assistir a série. O final fica um pouco em aberto, então
pode ser que tenha uma segunda temporada, mas se não tiver, não vai atrapalhar, porque a história dessa temporada encerrou nessa temporada. Então tem algumas pontinhas soltas, mas assim, nada que vá atrapalhar e que vai fazer a gente arrancar os cabelos pra descobrir o que aconteceu, sabe? Numa próxima temporada, se tiver, seria uma história completamente diferente. Então, eu tô satisfeita com essa temporada, se for uma temporada única pra mim, tá bom. Apesar de que eu realmente gostaria de ver mais da relação dos jovens, né? Da Bia, da Jessie, do Spike, do Billy e do Leo, porque você vê ao longo da temporada o relacionamento deles evoluindo, como eu falei, de amigos pra família e até mesmo o Leo chegando como um desconhecido pra amigo, pra família também. Então, é muito bonita essa relação deles. Essa família que eles criaram e que eles escolheram cultivar e ter pra eles é algo que realmente me deixou muito feliz. Pra mim, a parte principal e mais gostosa da série é a relação deles. Apesar de ter alguns probleminhas ali com o final, com a última frase que a Bia disse, porque errada, mas eu gosto deles, eu gosto bastante deles, então pra mim valeu a pena assistir por causa desses personagens e por causa do Sherlock cigano. Então me conta se você já assistiu Os Irregulares de Baker Street, o que você achou da série. Conta tudo aqui nos comentários pra mim se você gostaria de uma segunda temporada ou não. E se você ainda não assistiu, corre lá assistir e depois volta pra me contar o que você achou. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra receber notificação sempre que tiver vídeo novo. Deixa seu like porque me ajuda muito. Compartilha esse vídeo com seus amigos, com a sua família. Um beijo e até a próxima!